Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Kaique, eu sou ministro da palavra e estou aqui para poder te alimentar novamente com a palavra de Deus. Se você é alguém que ama o Senhor, que ama conhecer a palavra, que ama conhecer o que Deus quer falar para nós, você chegou no canal certo. Se você não é inscrito, se inscreve e acompanha aqui os vídeos para cada vez mais aprender mais sobre o Senhor Jesus. Nós falamos aqui sobre a palavra, né? Tudo o que nós vemos a falar, a explicar, a trazer como forma de aprendizado tem a ver com os princípios bíblicos. Então, todos aqueles que são cristãos são regidos pelos princípios da palavra. E é sobre a palavra que nós falamos, a respeito de relacionamentos, a respeito da nossa comunhão com o Senhor, a respeito de todos os assuntos, né, que poderíamos falar. A nossa base principal e nossa base sólida é a palavra. Eu queria compartilhar com vocês aqui um versículo de capítulo 2 de Romanos que fala assim: Portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgais, quem quer que sejas, porque no que julgais ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Precisamos ter cuidado com os julgamentos, irmãos. E essa é uma palavra muito atual. Por quê? Porque antigamente os escribas e fariseus, eles julgavam muito. Por mais que fossem doutores da lei, conhecedores da palavra de forma doutrinária, e aí eu já falei para vocês aqui sobre doutrina e espiritualidade na questão prática, né? A doutrina, vou reforçar novamente, tem a ver com o conhecimento que é dado. Então nós temos a doutrina da palavra, a sã palavra de Deus. Só que essas palavras podem se tornar meramente letras, né, escritas em um papel. E isso se torna morte para nós. Quando nós vamos à palavra sem exercitar o espírito, isso se torna apenas doutrina. Se torna apenas uma lei dada, uma palavra dada a nós, mas sem termos nenhuma realidade. Então a palavra de Deus, ela é saudável, totalmente saudável. Mas ela pode nos levar à morte se nós não a tomarmos de forma que possamos a desfrutá-lo. Se formos para a mente, para analisar, para querer debater com o que está escrito, irmãos, certamente entraremos em outros caminhos que não é de edificação. E aí, nós passamos a compreender algumas coisas diante desse raciocínio. Primeiro, quando vamos à palavra, precisamos de fato ver quem de fato está falando conosco. É o Senhor que está falando conosco, certo? E o Senhor é aquele que não nos condena, não nos julga. Se temos essa essência, nós compreendemos então que o seu falar não é um falar condenatório, é um falar de amor. E até quando ele nos diz que nós não podemos julgar, ele está tentando trazer luz para nós. Por quê? Porque o Senhor, que é o nosso Criador, ele nos conhece. Sabe que a nossa constituição é essa. Muitas vezes olhamos o aspecto negativo das pessoas, as falhas, as deficiências, enquanto deveríamos olhar para as pessoas com o olhar de Deus. E quando pensássemos em julgá-las ou condená-las ou apontá-las, precisamos lembrar que quando fazemos isso, né, apontamos as pessoas, nós temos vários outros dedos, né, colocados sobre nós. Então, julgar as pessoas, apontar as pessoas, de uma certa forma expor as pessoas, nada mais é no fundo do que uma forma de nos expor, de mostrar quem na verdade nós somos. Então, irmãos, o Senhor nos ilumina quando vamos à palavra, porque a palavra é o próprio Deus e a palavra revela quem nós somos. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão, porque ao julgar nós seremos julgados do mesmo nível, do mesmo padrão, né? Da mesma forma. Todos nós julgamos, infelizmente. Somos um ser ainda natural que julga as pessoas. E Deus, por meio da sua palavra, está nos iluminando, está nos mostrando que nós não podemos viver dessa forma. Por quê? Porque Deus hoje quer nos colocar na cena. Ele não quer que apenas olhemos para os outros. Ele quer que olhemos para nós mesmos. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Porque ao olhar para o outro, nós podemos ver a nossa própria condição. E nesse momento, o que nós podemos fazer é falar: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão de mim. Ao mesmo critério que nós julgamos, nós poderemos ser julgados. E é por isso que o Senhor tem nos falado tanto de orar ao Senhor, né? De nos colocar diante dele, para que ele se revele para nós e possamos ver de fato quem nós somos. Isso aqui é interessante, irmãos, porque no capítulo 1 de Romanos é nos mostrado uma série de itens
que desagrada o coração de Deus. É nos mostrado ali a ira de Deus. Nos fala ali em Romanos 1 que os homens eles trocaram, né, o Criador pela criatura, colocando esses homens, né, em uma posição que eles não deveriam estar. Trocaram até mesmo o seu modo de ter relações, né? E, amados, tudo isso é um ambiente trevoso que é nos mostrado em Romanos 1. Só que o que me chama a atenção é que a partir do versículo 28 a 31, ele começa a deixar bem claramente, né, exposto ali diversas atribuições carnais, coisas que o homem natural faz, né? Começa a falar, né, que o homem é desobediente aos pais, soberbos, presunçosos, desobedientes, né, pérfidos, sem afeição. Mas fala tanta coisa, injustiça, malícia, tanta coisa negativa. E aí no final ele fala que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. E não somente isso, não somente aqueles fazem, né? Mas também eles aprovam os que fazem, os que procedem dessa forma. Então nós precisamos de fato ver que a palavra de Deus é luz para nós. Nós não podemos fazer nada disso, nem muito menos aprovar nenhum desses atos pecaminosos. Porque, irmãos, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então, ao lidar com essa palavra, nós precisamos de fato reconsiderar a nossa condição, né? Enquanto cristão, enquanto filho de Deus, enquanto servo de Cristo. Porque por um lado o Senhor fala para nós não julgarmos uns aos outros. Por outro lado, o Senhor nos mostra que mesmo uma situação desse jeito, nessa condição lastimável, nós não podemos aceitar, aprovar tudo isso. Irmãos, isso é incrível porque o Senhor está nos mostrando uma realidade que nós precisamos de fato ver. Nós não podemos ser meramente cristãos afastados da palavra, mas o Senhor quer que tenhamos essa realidade. Não julgueis para não ser julgados, mas também não seja um com as práticas de pecado. Sejamos, irmãos, separados dessa geração trevosa que não conhece o Senhor, que trocou o Senhor por outras coisas, que de fato aborrece, né, o seu Criador. Nós não queremos ser esses. Queremos ser aqueles, irmãos, que está diante da palavra para cada vez mais ganhar a luz e revelação dela. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que todos nós possamos estar unidos juntos, né, nessa carreira cristã, perseverando juntos. Um dia, irmãos, há um descanso para nós. Há um lugar preparado por Deus para nós e vai valer a pena estarmos aqui diante do Senhor, servindo ao Senhor, porque o Senhor é justo e Ele recompensará cada um de nós. Que Deus te abençoe e te guarde e eu te encontro amanhã em nome de Jesus.